Você alguma vez já parou para se perguntar, mas afinal de contas, quem é que manda no Brasil? Presidente? Congresso? STF? Se você acompanha a política, provavelmente já ouviu alguém falar quem manda no Brasil é o presidente. Ou quem manda é o Congresso, ou ainda quem realmente manda é o STF. Mas a grande realidade é que nenhuma dessas respostas está exatamente correta. E entender o porquê é uma das melhores formas de começar a realmente ter clareza como funciona a política no nosso país e o direito. Meu nome é Ana Beatriz, sou advogada há 18 anos e hoje eu vou te explicar de forma clara como que funciona a política e o direito no nosso país para você tirar suas próprias conclusões e poder votar com mais clareza nessas eleições. A Constituição de 88 dividiu o Brasil em três poderes: o executivo, que é o presidente e o governo, que cuida da administração do país; o legislativo, que é o Congresso, que cria as leis e fiscaliza o governo; já o judiciário resolve conflitos e verifica se as normas e as leis estão sendo respeitadas. E isso tudo foi feito por uma simples razão: evitar que uma única só pessoa ou um único grupo se mantenha no poder. Então, não existe uma pessoa sentada em um lugar dizendo: eu sou o chefe, eu mando aqui e tudo vai ser do jeito que eu quero. O sistema foi pensado justamente para impedir isso. Então, o presidente não manda no Brasil? Você deve estar se perguntando. Na prática, o presidente tem muito poder, mas não manda sozinho. Ele comanda o governo federal, escolhe ministros, propõe medidas, participa da criação de leis, pode vetar projetos aprovados pelo Congresso, mas ele não manda simplesmente sozinho. Ele não pode fazer o que ele quer. Por exemplo, se o presidente quer mudar uma regra, ele vai precisar do Congresso. Ah, mas ele quer gastar um pouquinho mais do dinheiro público. Isso tem regras e limites. Ah, ele quer tomar uma decisão, uma mudança na lei, essa lei pode ser questionada na justiça. Ou seja, na prática, tem muito poder, mas nem todo o poder. Consegue entender? E o Congresso? O Congresso é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado, que por sua vez é composto de deputados e senadores. Uma das suas principais funções é criar leis, mas existe outra que é mais importante: fiscalizar o governo. Por isso, um presidente pode ser, sim, muito popular. Mesmo assim, pode ter dificuldade para governar um país se não tiver apoio do Congresso. Imagina um presidente que quer muito mudar uma regra. O Congresso não concorda. O presidente não pode simplesmente dizer: eu ganhei a eleição, então eu vou fazer do meu jeito. Existem regras para decidir quem pode fazer o quê. E o Congresso tem bastante poder para influenciar o que o governo pode ou não fazer. O Poder Judiciário, ele é representado pela Justiça como um todo, mas o seu principal tribunal é o STF. O STF é o tribunal mais importante em questões relacionadas à Constituição. Então, tudo que está relacionado à Constituição são eles quem irão julgar. E se explica porque ele aparece tanto nas notícias políticas. Então, vamos lá, imagine, o Congresso aprova uma lei e alguém diz: eu acho que essa lei viola a Constituição. A questão pode chegar à Justiça. E se chegar na Justiça, ela vai para o STF. Em determinadas situações, o STF vai decidir se aquela regra pode continuar valendo ou não. E por isso que muitas das vezes você vê manchetes como: Supremo Tribunal não aprova a lei do Congresso. Isso significa dizer que há uma disputa perante o que permite ou não a Constituição. E quem vai decidir é o STF, se aquela lei é ou não compatível com a Constituição. E é justamente aí que começa alguma das maiores discussões políticas do país atualmente. Mas afinal, dos três poderes, quem é que manda mais? E a resposta dessa pergunta é: depende. Quem administra o governo? O presidente. Quem cria as leis e fiscaliza o governo? O Congresso. Quem pode decidir conflitos e, em determinadas situações, dizer se uma regra está ou não de acordo com a Constituição? A Justiça, especialmente o STF, nos casos que chega até ele. Então, não existe um chefe dos três poderes, um acima de todos. Na verdade, eles precisam disputar e negociar e limitar uns aos outros. Mas, claro, sem mudar as regras do jogo antes dele terminar, para que não haja benefícios entre um partido ou outro. Isso é proposital, pois o Poder Judiciário deve ser imparcial, não deve se meter em questões políticas. Apenas dizer
o que está válido ou não perante a Constituição. Vou te dar um exemplo. Imagina que o presidente queira criar uma nova regra. Dependendo do assunto, ele pode precisar que o Congresso aprove essa lei. O Congresso pode aprovar. O presidente pode concordar ou vetar, da forma que ela foi aprovada pelo Congresso. E depois que a lei for aprovada, alguém pode questioná-la na Justiça. E o STF, se utilizando da Constituição, vai dar a palavra final, se a lei pode ou não ser aplicada. Percebe como funciona o jogo? O poder vai passando de uma instituição para outra. E é justamente assim que o sistema foi construído, para não ser rápido, mas sim para evitar que alguém tenha o poder absoluto e que nenhum poder possa se sobrepor ao outro. Então, aqui lá vai as perguntas que você deve fazer para tirar suas próprias conclusões do cenário atual. Próxima vez que você ouvir, o presidente não pode fazer isso. Ou o Congresso não pode impedir isso. Ou o STF está mandando demais no país. Não escolha imediatamente um lado. Apenas observe e faça as seguintes perguntas. Quem tem o poder de fazer isso? Depois, quem pode impedir? Qual o poder? E, finalmente, qual é a regra que diz isso? Aonde está escrito isso? E como, quando e por quem essa regra pode ser alterada? Só de fazer essas perguntas, você já vai conseguir entender melhor boa parte do que está realmente acontecendo no nosso país, sem se deixar levar por essas narrativas da internet, do lado A e do lado B. A grande verdade é que nenhum deles manda em tudo. O poder é dividido justamente para que um limite o outro. E é nesse cenário de disputa de poder que grande parte da política brasileira acontece. A grande discussão que está acontecendo nesse exato momento é até onde o ministro do STF pode se colocar como mediador de crise política entre o presidente e o Congresso, sem ferir a separação dos poderes, sem que o poder judiciário se sobreponha aos demais poderes, algo que, como sociedade, devemos pensar, devemos questionar. Se você quer entender o Brasil sem juridiquês, sem precisar ser especialista em direito, sem depender de torcida política e narrativas da internet, acompanhe essa série comigo. E no próximo episódio vamos falar sobre, mas afinal, o que o STF pode fazer? Até lá!